Bora entender esse eclipse lunar do dia 16? Olá, meu nome é Roberta Brizola, eu sou astróloga e hoje eu tô aqui para contar para vocês a respeito do eclipse lunar em Escorpião do dia 16 de maio, exatamente a 1h14 da manhã. E esse eclipse vai acontecer aos 25 graus e 18 de Escorpião. Bom, entender essa dinâmica, entender o que é eclipse, depois eu passo para as casas aí para vocês se localizarem melhor. Sempre que a gente fala de eclipse, a gente fala que tem uma energia que está sendo retirada, né? Está sendo eclipsada, está apagada. Quando esse eclipse é solar, é a energia do Sol que está apagada. Quando o eclipse é lunar, é a energia da Lua que fica apagada, que fica eclipsada, que é retirada agora da nossa vida. Ela não está mais tão disponível para a gente utilizar dessa energia lunar e de todas as coisas que estão acontecendo lá onde acontece o eclipse. Os eclipses eles sempre acontecem em pares, tá? A gente teve 15 dias atrás, 15 dias antes do eclipse lunar, né, do dia 16, teve o eclipse solar, e é muito importante você entender o eclipse solar, porque eles acontecem sempre um traz um problema, o solar traz um problema e o lunar traz uma solução. Então você, se não souber qual que é o problema, não adianta você encontrar a solução agora. Então, se você não assistiu o eclipse do vídeo solar, do eclipse solar, volta aqui, tá, no canal, encontra ele e assiste para você entender e vai ficar muito mais claro e esse vídeo vai fazer muito mais sentido, tá? Enfim, a energia que vai ser apagada, desligada, eclipsada agora é a energia lunar, que fala de passado, que fala do emocional, que fala de todo o nosso mundo interno, dos nossos quereres, dos nossos desejos, dos nossos sonhos, né? Então, essa energia, ela fica eclipsada, apagada, indisponível para a gente. Isso significa, então, que a energia que fica disponível é a energia solar, né? Futuro, resolução de problemas, o lado prático, racional, direto, objetivo, de realizar coisas, de construir coisas, de colocar coisas em movimento, futuro, né? Essa é a energia solar, enquanto a energia lunar fala de passado e de todo um movimento que ele é muito interno. Isso está muito mais fortalecido nesses eclipses agora de 2022, porque esse eclipse agora lunar, a Lua tá em Escorpião, que já é muito emocional, já é muito sentimento, já é muito profundo. E o Sol tá em Touro, que já é muito prático, muito racional, muito direto, muito objetivo e muito material. Então, esse eclipse agora do dia 16 vai reforçar muito essas características, essa oposição entre deixar passar do emocional e dramas e mimimi para trás e vamos lidar com o que a gente tem agora, de prático, de objetivo, o que eu posso realizar, o que eu posso fazer, o que eu posso buscar uma solução. Então, vai retirar muito toda essa parte mais dramática e de sentir mais e de ficar até esperando que uma resolução caia do céu e vai fazer com que a gente lide com aquilo que a gente tem agora na nossa frente, né? Um banho de realidade absurda que a gente vai ter que dar conta agora, né? Mas como eu acabei de falar para vocês, tipo, isso não aparece assim do nada. Esses toques de que você precisa resolver, isso você precisa dar um jeito, é nessa área aqui que você precisa focar, realizar, resolver, né? Abrir os olhos aí. Foi despertada lá no eclipse solar. Lá, o universo chegou, apagou a luz e aí era para você ter percebido ali a condição onde você se encontrava, o que é que você tinha, o que é que não tinha, quais que eram os problemas todos que surgem ou que já estavam ali. E agora, com o eclipse lunar, o universo volta, acende a luz, né? Dá esse banho, esse choque de realidade, e aí é o momento de levantar e resolver o que precisa ser resolvido, né? A parte de chorar, de esperar, de sentir, de se envolver internamente com as coisas, foi esses 15 dias aí desde o eclipse solar. Agora não dá mais para ficar sentadinho esperando alguma coisa acontecer. O que precisava acontecer já aconteceu. E esse eclipse lunar, então, ele vem e diz: pronto, te entrego a razão, te entrego a capacidade de realizar, entrego para você o seu lado objetivo, o seu lado racional, sua visão de futuro, o caminho que você tem que seguir a partir de agora, tá com tudo aí.
levanta e vai, tá? Para de esperar, não dá mais. Então esse eclipse, ele funciona, principalmente esse eclipse lunar agora do dia 16, ele funciona muito como se fosse um corte, né? Um corte com padrões passados, sentimentos, comportamentos, relacionamento, um corte com tudo aquilo que está nos prendendo e não permitindo que a gente cresça, evolua, desenvolva. Porque esse eclipse lunar de agora, ele acontece junto com o Nó do Sul. Então, ele vai eclipsar, né? Vai apagar todos aqueles padrões repetitivos que a gente tem e que não permite que a gente cresça, se desenvolva, evolua. Óbvio que todo corte, né? Toda retirada, ele tem um efeito colateral. E o efeito colateral é de você ter que abrir mão dessa zona de conforto, nem sempre tão confortável assim, né? Ou seja, se tá tirando o chão fofinho sob os seus pés, se tá tirando aquele ninho gostosinho que você ficava ali deitadinho só esperando as coisas acontecer, né? Significa que você vai precisar se movimentar. Mas isso eu já tô falando para vocês desde lá do eclipse solar, né? Então isso já deve estar muito consciente aí para você, se você acompanhou o outro vídeo, né? Então, tivemos um problema, chegou o eclipse solar, tivemos um grande problema, né? Alguma área da nossa vida ali que meio que entrou em choque para que a gente tomasse consciência do problema. E eu falei para vocês no outro vídeo, daqui 15 dias o eclipse lunar chega e acende a luz de volta e aí você pode agir, fazer, resolver, tendo plena consciência de qual que é o problema, tá? E agora, então, vem, acende a luz, vamos levantar, vamos fazer, vamos resolver, vamos deixar a zona de conforto para trás, vamos deixar os padrões de comportamento, os apegos. Esse é o eclipse do desapego, gente, porque esse eixo touro-escorpião, ele lida muito com o apego barra desapego, com tudo aquilo que a gente tem e gostaria de ter e tudo aquilo que a gente precisa abrir mão para não perder ainda mais. Isso é muito importante, né? Muitas vezes, se eu ficar pegado a tudo que eu já tenho, eu acabo perdendo, né? Além do que eu perderia se eu escolhesse isso daqui eu vou abrir mão, ou eu sentisse isso aqui eu preciso realmente abrir mão, por hora, por momento, que eu preciso fazer outras coisas, depois se der eu volto e recupero isso daqui, né? Então, uma das grandes mensagens desse eclipse é a gente conseguir abrir mão de algumas coisas para não perder muitas outras, né? Isso envolve escolhas conscientes. Ah, mas de uma hora para outra como? Não é de uma hora para outra não, tá? Desde o eclipse solar, 15 dias aí você tomando consciência da sua vida, e entendendo o que sim, o que não, que talvez por que tá dando problema, o que que condições de abrir, o que que não, para onde que eu vou, o que que eu faço. Muito, todos os questionamentos chegam com o eclipse solar, todas as respostas chegam com o eclipse lunar. Tá? Então, por isso que eu falei que é essencial entender o vídeo anterior para você se localizar e ver aí. Não adianta a gente receber as respostas se a gente não está sabendo quais são as perguntas. Enfim, uma das coisas agora que a gente vai sentir nessa troca bem abrupta é no viés ou na vertente de não importa o que você está sentindo a respeito da coisa, tá? Importa que você vai ter que resolver isso, né? É meio tipo, não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com aquilo que fizeram com você. É mais ou menos isso, tá? Ainda, independente, chora as pitangas, doeu, sofreu, dananá, aconteceu um monte de coisa. Não, eu super entendo, só que você vai ter que levantar daí e vai ter que resolver. Tá doendo, tá machucado, tá sofrido, tá uma série de coisas, tá complicado. Você não gostaria de abrir mão, você não gostaria de resolver, você não gostaria de tomar um rumo diferente. Ok, só que pro universo de verdade isso não importa muito, né? Porque o universo quer sempre manter as coisas em crescimento e em evolução. E tudo aquilo que tá parado, ele vai achar um jeito de movimentar, né? Então, quanto mais força você faz para permanecer no mesmo lugar, mais força contrária o universo faz para te tirar do lugar. Tá? Então a gente tem uma ideia de que um dia eu vou construir minha vida e minha vida vai ficar para sempre prontinha, bonitinha daquele jeito. Não, né? Não vai. O sentido da vida é o crescimento, é o desenvolvimento, é a evolução, é com que a gente sempre dê passos para fora do lugar que a gente está, de preferência passos de crescimento. Às vezes, de vez em quando, a gente não dá conta e dá uns passinhos para trás e tá tudo bem.
Então vamos aproveitar esse banho de realidade, essa enxurrada de clareza, de racionalidade e de praticidade que o eclipse lunar vai entregar pra gente, né? E colocar os planinhos aí embaixo do braço e sair para fazer, sair para resolver, sair para dar conta, construir nosso novo império, a nossa nova vida, o nosso novo relacionamento, trabalho, a nossa nova rotina, as nossas novas amizades. Não sei onde é que esse eclipse está pegando aí dentro do seu mapa, mas já já a gente vai entender. O que eu tenho para dizer para vocês é que é o caminho do novo. Esse eclipse mostra o caminho do novo, o caminho da próxima etapa, né? E é independente se você queria topar essa jornada e essa aventura ou não, ela vai acontecer. E esse aqui é um dos grandes eventos que a gente tem ao longo do ano, que chega, toca e desencadeia, né? E abre aí esse caminho dos novos passos que a gente precisa chegar, encontrar e tudo mais. Então, vamos encontrar as respostas, vamos reconhecer essas respostas que estão chegando para a gente e reconhecer e também, se possível, aceitar esse caminho novo que está se apresentando para a gente. Não era o que muitos de nós queríamos ou gostaríamos, mas a gente precisa lidar com a realidade. Essa máxima, né, do sol solar, da luz, da clareza e da racionalidade que chega para a gente agora, que nos é devolvido, na verdade, com o eclipse lunar. Pronto, acho que já falei bastante, acho que já deu para entender muito da pegada, muito de como são as coisas, de como vão ser as coisas daqui para diante, né? Esse eclipse ele fica valendo pelos próximos 6 meses, né? Até o próxima duplinha de eclipses que tem lá outubro e novembro. Então a gente fica trabalhando todos esses efeitos. Depois do dia 16 a gente fica trabalhando todos esses efeitos até o próximo eclipse. Então ao longo desses 6 meses. Vamos entender aí como que vai funcionar em cada casa? Só que antes, vamos puxar um pouquinho aqui para a astronomia e entender que no eclipse, quando o eclipse solar acontece, Sol e Lua estão juntos. Quando o eclipse lunar acontece, Sol e Lua estão em pontos opostos, né? Ou seja, se o eclipse lunar está acontecendo aqui, ou se eu tenho Escorpião desse lado do mapa, é esse lado que agora vai ser desligado e vai acender o outro lado. O lado que vai acender agora foi o mesmo lado que foi apagado lá no eclipse solar. Por isso que eu disse, todas as perguntas chegam num lugar e depois as respostas chegam também. Então, se você já fez suas continhas lá pelo outro eclipse, você já sabe aonde que vai acontecer esse eclipse aqui. Você vai olhar Escorpião, o eclipse lunar vai ser lá em Escorpião, porém os efeitos você vai sentir na casa onde você tem Touro, que é a casa oposta ali, esse eixo que está sendo trabalhado com os nodos lunares desde dezembro de 2021 e vai até meados lá, acho que começo do segundo semestre de 2023, um período bastante longo até para a gente ficar nessa tarefinha e nessas casinhas aí que a gente tem dentro do mapa. Enfim, o eclipse lunar, ou seja, Escorpião tá ali na sua casa 1, né? O eclipse acontece ali, significa que toda a energia vai pro lado oposto, vai para dentro da casa 7. Então, as respostas que chegam para você, as ferramentas, a solução que você precisa utilizar nesse momento agora, diz respeito a convivência, compartilhamento com as outras pessoas, capacidade de se relacionar, de negociar as coisas dentro das relações, bem como se posicionar também e procurar pessoas, procurar aliados, né? Sociedades, relações próximas, porque as soluções elas vêm a partir do quanto você consegue se juntar e se conectar com as outras pessoas, né? A solução, a área que é movimentada agora, onde que a luz vai ser e vai ficar acesa depois desse eclipse, é justamente dentro da casa aonde falam de casamento, relacionamentos afetivos longos, né, duradouros, sociedades, parcerias e e essa casa é onde eu preciso aprender a compartilhar minha vida com as outras pessoas, tá? Então significa que se nesse momento você tem Escorpião na casa 1 e o eclipse está acontecendo lá na sua casa 1, a sua solução
vai ser a conexão e a qualidade da relação que você consegue desenvolver com as outras pessoas, tá? É óbvio que relações interpessoais e afetivas vêm para o centro, né, de toda a temática agora, porque é o seu caminho de desenvolvimento do momento, porque é a temática do momento, é aonde você vai ter que focar aí nesse período enquanto estiver acontecendo esses eclipses, tá? Então agora é o momento de você olhar para o lado, olhar para o outro, olhar para a relação, olhar para aquilo que você está tentando construir junto com as outras pessoas, aquilo, as pessoas com as quais você divide a sua vida, compartilha a sua vida, né? As soluções, a sua aposta nesse momento precisa ser ali. Bom momento para você fazer uma sociedade, uma parceria com alguém, bom momento para você começar um relacionamento, bom momento para você dar um passo a mais dentro do seu relacionamento, né? Se tá sozinha, vai namorar, se tá namorando, vai noivar, se tá noiva, vai casar, se já tá casado, vai ter um filho, né? Vai para os próximos passos aí, tá? É essa área ali que vai ser movimentada. Se o eclipse está acontecendo dentro da sua casa 2, toda a energia iluminada vai lá para dentro da casa 8, né? Então é um momento sim de grandes transformações internas e talvez mais do que nunca de muito desapego, né? De uma ressignificação bastante grande em relação ao que é vital e importante para você ou não. Talvez você perceba que o mais vital e mais importante seja cuidar de você, cuidar do seu emocional, cuidar de tudo aquilo que é imaterial, né? As relações, as pessoas, o que você sente, o que você pensa e o que existe dentro de você. Isso seja muito mais importante agora do que única e exclusivamente aquilo que você tem, aquilo que você pode comprar ou aquilo que até então te trazia essa sensação de segurança ou de estabilidade, né? Tá no momento de você tirar a força das coisas que estavam fora de você e colocar toda essa força, buscar essa força nas coisas que estão dentro de você, ou seja, você mesmo, a sua força interna, suas qualidades, aquilo que você tem, né, guardado aí dentro de você. Pode ser que agora você olhando assim, num primeiro momento, isso não esteja muito organizadinho ou não esteja muito saudável. E tudo bem se não tiver. Vamos organizar, vamos deixar isso bonito, limpo, saudável, brilhoso, porque é em relação a isso daqui agora que você vai ter, é com isso que você vai ter que contar, é em relação a isso que você vai ter que lidar e se entender e fazer valer agora, tá? Tira ali o material e vem todas outras essas coisas que são outros valores tão importantes quanto e que você está precisando aprender a dar valor para isso agora. Eclipse acontecendo na casa 3, ativa lá a casa 9, e essa é uma casa que vai fazer com que mais do que acho que qualquer outra configuração, você seja obrigado a sair da sua zona de conforto, tá? Daquilo que estava gostosinho, daquilo que você já tinha conhecido e dominado ali ao seu redor e tá precisando construir novos horizontes, tá? Então, se você começar a se perceber muito satisfeito com tudo que você tem e você vai começar a se sentir insatisfeito com tudo o que você tem, você pode ter certeza absoluta que é um grande sinal para você galgar degraus mais altos, para você se jogar no mundo, conquistar mais, construir mais e ir para longe, essa casa que leva a gente para longe no físico, né? Outras cidades, outros países, outros estados, e leva a gente de maneira intelectual mais longe, né? Aprender mais, se dedicar mais a alguma coisa, ter um conteúdo cultural ou intelectual bem maior. Ou seja, sair desse nível que você está, né? Sair dessa zona de conforto. Vamos buscar mais se esse eclipse está acontecendo, se você tem escorpião na casa 3 e esse eclipse está acontecendo na sua casa 3. Na casa 4, é muito importante de observar, né, que vai jogar completamente você para uma parte ou para uma área de trabalho da vida, né? É realmente você separar as coisas da porta de casa para dentro e as coisas que são da porta de casa para fora e se dedicar a essas coisas que são da porta de casa para fora agora. Agora
É o mundo do trabalho, é esse mundo masculino, trabalho, realização, conquista, chega mais longe, carreira, reconhecimento, sucesso. Esse é seu foco agora, né? Esse é o seu objetivo agora. Foca nisso e vai. Aí você vai falar, poxa, mas eu queria ficar aqui cuidando das pessoas, eu queria ficar desse mundo da porta de casa para dentro. Mas talvez a sua forma agora de cuidar das coisas da porta de casa para dentro seja garantindo o sucesso na porta de casa para fora. Lembra daquilo que eu falei antes? Às vezes a gente com medo de abrir mão de um pouco pode ser que perca bem mais. Então, esse é o grande aprendizado agora. Agora você vai ter que deixar isso aqui um pouquinho de lado, deixa aqui quietinho, tranquilinho. Eu vou lá, aprendo, faço, realizo e trago uma série de coisas para que esse cantinho aqui possa permanecer, possa existir, tá? Isso é muito importante da gente gravar na nossa cabeça em relação a esse eclipse agora do dia 16. Esse eclipse acontecendo dentro da casa 5, né, jogando toda a energia lá para a casinha oposta, para a casa 11, significa que é um momento para a gente olhar para além da nossa esfera, para além do nosso umbigo, para além dos nossos interesses, né? É o momento de você olhar para a necessidade geral e focar nisso. A realização vem dali, o resultado, a resposta, os próximos passos estão em você conseguir não olhar única e exclusivamente apenas para você, mas que você considere as necessidades das outras pessoas, do momento, da vida, dos grupos os quais você frequenta, com as pessoas com as quais você convive, com as amizades, com os colegas de trabalho. Enfim, é um momento de você expandir, crescer, aumentar a sua visão em relação a isso, em relação à necessidade das outras pessoas e como você pode gerar soluções para as necessidades das outras pessoas, né? Como que você vai trabalhar, o que você vai construir, o que é que você vai produzir para que você possa levar essa ajuda, esse auxílio, essa resposta para resolver, para sanar as necessidades das outras pessoas. E não são pessoas muito distantes, não. É aquele grupo, são as pessoas que têm os mesmos ideais que você, os mesmos gostos, a mesma visão política, a mesma visão de mundo que você. Tá? Você precisa ajudar agora, né, a solidificar, a estruturar isso que antes era só uma ideia, né? Então você vai olhar ali ao seu redor e pode ser que você tenha um pouquinho de dificuldade, porque ter touro nessa casa significa sempre foi assim, eu quero manter assim, né? Então talvez você tenha um pouco de dificuldade em reconhecer de quais que são os pilares que precisam ser reconstruídos. Você vai lá, tá, funcionou a vida toda, vai continuar funcionando. Mas não, olha um pouquinho mais de perto que você vai perceber que tem alguns furos aí, tem alguns pontos aonde você pode entrar, tá? Não tô encontrando, conversa com as outras pessoas. É só conversar, é só perguntar, poxa, gosto muito disso, uso muito essa ferramenta, tenho muito isso, mas você não acha que tem um negocinho ali? O que você acha disso? Começa a perguntar para as outras pessoas quais são as queixas, os problemas dela, as dúvidas. E aí chegam as respostas para você. Chegam as respostas, chega o caminho que você precisa trilhar para levar essas respostas ou essas soluções para as outras pessoas. Fora dessa esfera que diz única e exclusivamente relação a você. Se o eclipse acontece dentro da sua casa 6, mais do que nunca agora, é o momento de você olhar e valorizar, também organizar todas as coisas que acontecem dentro de você. Como é que você pensa as coisas, como que você sente as coisas, como que você raciocina a respeito das coisas, como que é o seu emocional, o seu psicológico, como que é o seu lado espiritual, como que é tudo o que acontece dentro de você. As respostas, elas chegam a partir do bom relacionamento que você vai conseguir desenvolver com você agora, né? Principalmente esse lado emocional que ele precisa ser um pouco mais cuidado ou um pouco mais explorado nesse momento. Então fica bem atento para isso, né? E valorizando, inclusive,
todo esse mundo interno aí que precisa ser bem olhado e que precisa ser bem cuidado agora. Se você tem Escorpião na sua casa 7 e o seu relacionamento, né, e esse eclipse acontece dentro da casa 7, que é uma casa de relacionamento, você tem a sua casa de relacionamento em Escorpião, significa, né, que o outro lado, o seu ascendente, a sua casa 1, sendo iluminada agora, as respostas de todas as coisas, elas vêm a partir do momento que você consegue se colocar no centro, no palco e tendo muita consciência e muita clareza de você mesmo, tá? É o momento de você deixar de pensar as coisas pelas outras pessoas e pensar as coisas por você, na sua perspectiva, pelo seu viés, como que você quer, como que você gostaria, qual que é o seu pensamento, o seu desejo. Agora é a sua vez, tá? Agora é a vez de você se colocar em perspectiva. E enquanto você não se colocar em perspectiva, possivelmente as coisas não vão se resolver ou você não vai encontrar a solução das coisas. A ideia agora é você no centro da sua vida. Empurra um pouquinho as pessoas para lá, empurra as coisas das outras pessoas, né? Vai pondo ali no cantinho e ocupa esse lugar que ele é seu dentro da sua própria vida. Se você tem Escorpião na casa 8 e o eclipse agora acontecendo lá dentro, acho que essa é a posição máxima de se voltar para tudo aquilo que é prático, direto, objetivo, racional, material. Em outras palavras, vai cuidar do dinheiro, vai cuidar como que ganha, o quanto que gasta, se investe, se não investe, vai dar uma revisão aí no que pode ser melhorado e otimizado em relação ao seu dinheiro, o que eu posso gerar, criar, desenvolver para ganhar mais, o que eu posso apertar para gastar menos, tá? Agora todo o seu desenvolvimento ele é quase que única e exclusivamente material, como que ganha mais, como que gasta menos, como que eu invisto melhor, como que eu faço o meu dinheiro se multiplicar de uma maneira mais rápida ou mais segura, tá? Então é completamente material, quase que totalmente aí financeiro também, se você tem Escorpião na sua casa 8 e eclipse acontecendo lá dentro. Na casa 9, tá? Se o seu eclipse aí acontece dentro da casa 9 do seu mapa, o momento agora, ele é de você dar início ou reiniciar algumas coisas, né? Essa casa 3, ela fala do caminho do aprendiz, é o caminho da humildade, é o caminho onde eu preciso começar ou recomeçar algumas coisas bem lá do comecinho, como aprendiz, com muita humildade, por mais que eu já tenha em algumas áreas da sua vida, tipo, mais que você já tenha esse mestrado, doutorado, PhD, já aprendi tudo nessa área. Sim, foi nessa área. Mas nesse aprendizado aqui agora, você tem que voltar e ser um aprendiz. Você tem que voltar e entender como fazer essas coisas que são novas, como fazer essas coisas que talvez nem sejam tão novas assim, mas de um jeito novo, tá? Então vai aprender coisas novas, vai se conectar com gente de cabeça mais aberta, né? Vai apertar o F5 aí na sua vida e dar uma boa renovada. Está precisando fazer algumas alterações, está precisando iniciar um caminho novo. E a gente nunca inicia um caminho novo chegando lindo, perfeito e completo para aquele caminho. A gente vai se construindo ao longo do caminho. E às vezes um dos grandes impeditivos para a gente se lançar nessa jornada nova é justamente a arrogância. Não, como eu já fiz tanta coisa, tenho tantos anos, já trabalhei tanto tempo nesse negócio, vou voltar para cá, vou voltar para o banco da escola. Não, não vou não. E aí depois, quando chegam as demandas desse caminho que você deveria estar trilhando e até mesmo as recompensas desse caminho que você deveria estar trilhando, você não alcança aquilo, ou precisa sair correndo de qualquer jeito atrás, né? Então, é realmente baixar a bola aí e começar lá do início, né? Aprendendo tudo de novo, fazendo tudo de novo, enfim, encare isso como uma aventura, encare isso como um desafio, não encare isso como uma humilhação ou como se você tivesse menos do que as outras pessoas ou sendo menos agora. Não, tá? Mas você realmente precisa desenvolver a humildade agora, nesse período. Na casa 10, tá? Aí sim
né? Seu eclipse acontece lá na casa 10, jogando energia para casa 4. Aí é o momento de você cuidar da sua intimidade, da sua família, da sua casa, do seu lar, das suas raízes, né? De tudo aquilo que nutre você emocionalmente ou que deveria estar nutrindo você emocionalmente e que talvez por você não estar cuidando daquilo, você não está conseguindo se sentir nutrido, alimentado o suficiente. Então vai cuidar do aconchego, do carinho, da proximidade com as pessoas dentro da sua casa, com a proximidade com as suas raízes, com as pessoas da sua família, ver o que tem para ser reconhecido e honrado ali, né? Ver se você não está tentando, ver se você não nasceu de um pé de laranja e está tentando ser melancia, que possivelmente não vai funcionar, tá? Você vai conseguir ser a melhor, e você foi feito, todos nós fomos feitos para ser o melhor, a melhor laranja, se a gente nasceu de um pé de laranja. A gente não vai conseguir ser meia melancia se a gente nasceu de um pé de laranja. Então dá uma olhada nas suas raízes, dá uma olhada para baixo, assim, tipo, minhas raízes, o que eu tenho, quem eu sou, da onde que eu venho, os aprendizados, para que você consiga fazer o melhor com isso que você tem. E não simplesmente ignorar tudo isso e vou lá fazer uma coisa completamente diferente que, na verdade, eu nem tenho a ver com isso. É só porque melancia agora tá na moda, você tá querendo ser melancia, tá? Vai. Dá uma olhadinha aí para suas raízes, dá uma olhadinha pro seu ambiente íntimo, os aprendizados da sua família, aquilo que é valor, aquilo que é importante. Cuida um pouquinho disso, tem uma clareza maior em relação a isso. Se o eclipse aqui tá acontecendo dentro da sua casa 11, é uma outra casa aonde vai jogar energia para aquilo que diz respeito a você, sua criatividade, suas ideias, suas invenções, você com tudo aquilo que você tem de melhor para dar para as outras pessoas. É a sua versão das coisas, sabe? O que você está criando, o que você está pensando, o que você está precisando, que você pode inventar, qual que é a sua perspectiva de mundo, quais são as soluções que você está precisando. Tá? Então, olha bem para aquilo que é seu, para suas invenções, para suas ideias doidas, para sua criatividade. Tá? Olha para aquilo que põe você em perspectiva, vai te conectar muito com autoconhecimento e com autodesenvolvimento, porque para você encontrar soluções agora, você precisa estar muito consciente de você, né? Muito, muito, muito. Então acaba que isso puxa muito para a necessidade de você se olhar, de você se reconhecer, de você se valorizar nesse processo, entender o que tem de valor aí, que ele é seu, eu que inventei, eu que pensei, eu que descobri, eu que senti a necessidade disso daqui, e agora você pode dar vida para isso, tá? Isso fala de originalidade, personalidade e principalmente criatividade. E se o eclipse acontece dentro da sua casa 12, vai jogar toda a energia lá para casa 6, né? Então, se você tem Escorpião na 12 e Touro na 6, significa que agora é o momento de você puxar para as coisas práticas, físicas e corporais. Aí, vai cuidar da saúde, vai cuidar do seu corpo físico. É o momento de entender que as coisas só vão funcionar se o seu dia a dia estiver equilibrado, tá? Se você estiver acordando no horário certo, se alimentando nos horários certos, fazendo exercício tanto quanto é necessário fazer para manter uma vida minimamente equilibrada, se a sua saúde está ok, seus exames estão ok, como é que tá essa parte aí do seu corpo físico? Como é que você está cuidando disso tudo? Qual que é o valor que você está dando para isso? Né? Saúde, quanto tempo que como é que você tá a sua rotina de trabalho? Tá trabalhando enlouquecidamente aí ou não? Tá ficando de boas e aí até que o prazo tá estourando e aí você fica 4, 5 dias, noite em claro, fazendo o que precisa fazer. Aí não vai funcionar, tá? Seu eclipse acontecendo lá dentro da sua casa 12, jogando energia para casa 6, precisa organizar a sua vida, precisa deixar uma vida minimamente equilibrada e minimamente organizada, tá? Para que você consiga fluir. Enquanto você não organizar as bases aí, tipo, isso, tá hora a alimentação, tá hora eu trabalho, isso eu trabalho, terminou, tadaná, eu fiz, eu tô preocupada, eu tô organizando todas essas coisas, você flui por esse caminho. Se você continuar toda bagunçada, uma hora para outra tem que parar para fazer isso, daqui a pouco tô atrasada com outra coisa e para e vai. Se você se enrola nisso, as coisas não vão fluir, as coisas não vão funcionar para você. Todas as respostas, todas as oportunidades, todas as soluções chegam a partir
da sua organização. É cansativo? É. É chato? É. Precisa se esforçar bastante? Precisa, mas é a sua tarefinha. Todas as outras tarefas, para quem as vive, são tão difíceis quanto a sua. Então, baixa a cabeça, é a tarefinha do momento, vamos organizar isso daqui, tá? Para que você consiga viver e fluir melhor, inclusive aproveitar muito mais os eclipses e a passagem dos nós lunares por esse eixo aí no seu mapa. Bom, falei bastante aqui a respeito do eclipse, falei muito a respeito das casas. A gente continua a nossa conversa lá no meu Instagram, respondo as caixinhas de perguntas. Então, vai para lá se você chegou de outra maneira até esse vídeo, né? Deixa o seu like aqui, né? Segue o canal, porque sempre tem vídeo e sempre tem novidade para vocês.